Olá! Hoje a gente vai investigar um mistério bem do nosso tempo. Como é que a gente garante que um documento digital continue sendo, bem, verdadeiro e confiável com o passar dos anos? É uma corrida maluca contra o tempo e a tecnologia. Para nos guiar nessa investigação, a gente vai seguir alguns passos. Primeiro, entender o que é esse tal de arquivo fantasma digital. Depois, vamos dissecar o que faz um registro ser autêntico de verdade. Aí, vamos seguir as trinhas da evidência, lutar contra a degradação digital, dar uma espiada no cofre dos arquivistas e, por fim, descobrir como ter uma memória que resista ao futuro. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo. Para resolver esse mistério, a gente precisa primeiro entender qual é o problema de verdade, o nó da questão. Parem para pensar um pouco. Que certeza a gente tem de que um arquivo digital criado décadas atrás não foi alterado? Que ninguém mexeu em uma vírgula? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão no mundo dos arquivos digitais. Sabe, diferente de um documento de papel que fica amarelado, que mostra as marcas do tempo, os registros digitais são muito, mas muito mais vulneráveis. A própria natureza deles os torna frágeis. E por que isso acontece? Bom, primeiro, dá para alterar um arquivo sem deixar um rastro visível. Segundo, dá para copiar e converter um arquivo milhares de vezes. E aí, qual é o original? E o pior, o grande vilão da história, o risco da obsolescência tecnológica. O programa não abre mais, o aparelho que lia o arquivo virou peça de museu e o documento vira um fantasma. Ok, então se essa tal de autenticidade é tão frágil, o que ela realmente significa? Vamos dar uma olhada mais de perto nesse conceito. No mundo dos arquivos, autenticidade não é uma ideia vaga. É a garantia de que um documento é exatamente o que ele diz ser, sem nenhuma adulteração ou corrupção. E essa garantia se baseia em dois pilares essenciais: a identidade e a integridade. E essa divisão é a chave de tudo. Pensa assim, a identidade é o RG do documento. Ela responde às perguntas: o que é isso? Por que foi feito? Já a integridade é como um lacre de segurança. Ela responde: este arquivo está completo? Ninguém mexeu nele? E o mais importante, um não existe sem o outro. Certo, mas para proteger esses dois pilares, os arquivistas usam uma ferramenta muito poderosa, que veio lá do mundo do direito. O nome dessa ferramenta é cadeia de custódia. Imagine que é um diário de bordo que segue o documento por toda a sua existência. Cada pessoa ou sistema que fica responsável por ele se torna um elo nessa corrente. E as palavras-chave aqui são ininterrupta e confiáveis. A jornada de um documento tem um caminho bem definido. Começa com quem o criou, que é o primeiro guardião. Depois, ele é transferido para outros responsáveis autorizados e o ponto crucial é: cada passo, cada transferência, tudo é registrado. No fim, ele vai para um arquivo permanente, o guardião final. Qualquer quebra nessa corrente já coloca a autenticidade do documento em xeque. Mas espera aí, só saber quem guardou o documento não é o suficiente. A gente precisa saber como ele foi guardado. E isso nos leva a uma segunda corrente. Essa é a cadeia de preservação. Ela é o lado técnico da história. Se a cadeia de custódia se preocupa com quem, a de preservação se preocupa com o como. São todos os procedimentos e controles técnicos para garantir que o arquivo não se perca no tempo. A missão aqui é muito clara. É lutar contra a degradação digital. É garantir que daqui a 100 anos a gente ainda consiga abrir o arquivo e, mais importante, ter a certeza de que o conteúdo dele não foi corrompido no meio do caminho. E aqui está o pulo do gato. Essas duas correntes estão completamente amarradas uma na outra. A de custódia rastreia a responsabilidade, o quem. A de preservação rastreia a tecnologia, o como. Elas dependem uma da outra. Não adianta nada ter uma cadeia de custódia perfeita se o arquivo se corromper ou se tornar ilegível. A evidência simplesmente some. Ok, a teoria é bem interessante. Mas e na prática? Como é que isso tudo funciona? É claro que existem sistemas para fazer essa engrenagem toda rodar. No contexto brasileiro, a gente pode pensar em dois sistemas principais. De um lado, o SIGAD, que é uma área de trabalho, onde os documentos são criados, usados, avaliados no dia a dia. Do outro, o RDC-ARC-E, que é o cofre de segurança máxima. É um repositório pensado exatamente para a preservação de longo prazo. O fluxo ideal é contínuo. O documento vive a sua vida útil no SIGAD. Quando chega a hora de guardá-lo para sempre, ele é transferido de forma totalmente segura para o RDC-ARC.
Essa transferência é o momento crítico, a passagem de bastão que precisa ser perfeita para manter as duas correntes intactas. Mas só a tecnologia não resolve o problema todo. A verdadeira solução, a grande virada de chave, está em uma nova forma de pensar. Em vez de esperar um documento ficar antigo para só aí pensar em como preservá-lo, a abordagem moderna é o contrário. É pensar na preservação desde o começo de tudo. É deixar de ser reativo e passar a ser proativo. O modelo antigo era todo linear, em etapas separadas: criação, uso e, lá no fim, preservação. O modelo novo, conhecido como Records Continuum ou continuidade documental, encara tudo como um processo só, contínuo e integrado. A preservação não é uma linha de chegada, ela acontece o tempo todo. E essa frase resume a ideia de forma brilhante. A preservação não é algo que a gente faz no final. Ela tem que fazer parte do planejamento dos sistemas e dos processos antes mesmo de um único documento ser criado. Então, essa nova mentalidade significa o seguinte: não é para esperar para preservar, é para já criar sistemas que pensam nisso desde o início. Preservação não é uma tarefa com fim, é um processo contínuo. E o mais legal é que isso conecta a criação de um documento hoje com a chance dele ser usado pela sociedade no futuro. É o único jeito de garantir que a nossa memória digital sobreviva de verdade. E isso tudo deixa uma pergunta no ar. No mundo cheio de deepfakes, de dados se perdendo a todo momento, as estratégias que a gente escolher hoje para manter a nossa verdade preservada, bom, elas vão definir o que as gerações futuras vão saber sobre nós. A questão é como a gente vai garantir que a verdade não se torne apenas mais um arquivo fantasma.